Boa tarde, amigos. Quer dizer, boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei em que hora vocês estão nos assistindo aqui. Estamos começando mais um Cyber Snapshot, nosso Cyber Snapshot número 5, que eu e o Wilson Lauria fazemos aqui, eu diretamente de Campinas, o Wilson diretamente da capital federal, comentando as encrencas e riscos da última semana. Boa tarde, Wilson. Oi, Paulo, tudo bem? Já estamos no número 5, hein? Exatamente. Wilson, temos grandes encrencas e riscos na semana que passou, hein? Começando com risco a sistemas industriais. Você viu isso? Eu vi. A notícia que foi publicada no CIS Advisor trata de um relatório, já digo de antemão, excelente relatório da Clarity, e recomendo a leitura desse relatório tanto para a equipe de gestão, tanto para a liderança sênior, quanto para times técnicos. O que ele chamou a sua atenção? Paulo, o primeiro ponto, olhando através da lente da gestão de risco, a conexão entre risco cibernético e risco geopolítico. Um grande número de incidentes na Europa Central e um grande número de incidentes na região do Oriente Médio. Eu ia perguntar para vocês quais que foram os setores que esses ataques visaram. Foram trabalhados 11 segmentos, foram estudados 200 incidentes em 11 segmentos, e os setores mais presentes, mais seriamente afetados, foi número 1, manufatura, número 2, águas e saneamento, infraestrutura crítica de água e saneamento, e o terceiro, energia elétrica. Se a gente pensar, é tudo infraestrutura crítica, né, para um país. E eles buscaram exatamente o que para fazer esses ataques? Qual foi o alvo? A superfície de ataque preferencial desses agentes maliciosos foi exatamente uma tecnologia, já antiga, de comunicação, a tecnologia VNC, que ela é muito utilizada desde a década de 90 do século passado, tem mais de 30 anos, para acesso remoto, e normalmente quem trabalha com isso é a turma da manutenção dos ativos, que faz aquela manutenção remota. Então eles atacaram o VNC. Agora, o que diz o relatório ali, quem que está atacando? O que eles conseguiram enxergar? Nós olhamos o relatório. Ele está explorando de forma preferencial grupos alinhados, grupos afiliados à Rússia e grupos afiliados ao Irã. Aí tem um ponto negativo desse relatório, que me parece que eles esqueceram o ambiente geográfico da Ásia. Que não é pequeno, né? Não é pequeno. Você tem atores ali, atores muito... atores referências, tem muita informação. Eu acho que poderia ter tido alguma coisa sobre a Ásia nesse relatório. Eles falam de Europa genericamente, falam de Estados Unidos, né, que os grupos supostamente apoiados pela Rússia foram responsáveis por 97% dos ataques na Europa e nos Estados Unidos, e que os supostamente apoiados pelo Irã foram responsáveis por 81% dos ataques aos Estados Unidos e a Israel, mas parece que os outros estão de férias. Paulo, como eu disse, eu acho que uma oportunidade de melhoria nesse relatório é se trazer para a discussão, para a conversa, o que acontece com os grupos que têm origem na Ásia. E que não estão parados, nem estão de férias, a gente sabe, né? Certamente estão operando, não estão parados. Não. Vira e mexe, acontece um incidente na região do Japão, ou ali no Sudeste Asiático, ali no Rim Asiático, próximo a Camboja, Vietnã. Então, nós temos sempre incidentes nessa área, e com foco prioritário aonde? Setor portuário.
A infraestrutura crítica que eles gostam muito é a área, é o setor portuário. Wilson, mudando agora para a boa e velha inteligência artificial, vou falar velha porque já está velha, né? Novos são as LLMs, mas a inteligência artificial já está aí há muito tempo, mas virou superfície de ataque também, né? Temos aí um ataque grande, interessante em IA, né? Paulo, IA não poderia faltar do nosso snapshot. Nós temos uma notícia de uma biblioteca de Python, tá? Que é o Lite LMN, largos modelos de linguagem. É uma biblioteca de Python que é utilizada no desenvolvimento de aplicações que conversam com os grandes modelos de linguagem natural, os grandes modelos de linguagem. Então, o que acontece? Sobre esse incidente, o que nós podemos falar? É uma maneira, ataque à cadeia de suprimento é uma maneira de você comprometer um coletivo. Essa biblioteca é muito utilizada. Agora, o ponto positivo desse ataque, tá, que eu não posso deixar de destacar, ele foi identificado, ele foi contido e foi mitigado em 2 horas. Isso é bom. Muito bom. Agora, é aquilo que eu digo para você. Essa biblioteca ela tem uma estatística de acesso em torno de 30 milhões de downloads em um ciclo de 24 horas. Vamos fazer uma conta aí. Teve muito download ao longo dessas 2 horas. Então, tem algumas recomendações para que sejam tomadas medidas de saneamento daquelas aplicações. Quer dizer, se o cara baixou e gerou uma aplicação, tem que refazer tudo porque está bichado, né? Ele vai ter que olhar, vai ter que atualizar a biblioteca, substituir o arquivo que ele baixou dessa biblioteca. Isso foi feito, eles resolveram esse problema em 2 horas. Agora, o que foi contaminado, o que foi comprometido, as pessoas, as donas, os proprietários dessas aplicações vão ter que tomar as medidas saneadoras. Wilson, mas falando aqui ainda em IA, começou, como você bem observou na semana passada, nesta última segunda-feira começou a entrega do imposto de renda. Começou a grande operação brasileira do imposto de renda da Receita Federal. E o pessoal, os bandidos estão atacando com IA a campanha do imposto de renda. Paulo, olha só, nós conversamos sobre isso na semana passada e aconteceu. Hoje a IA generativa, os agentes maliciosos estão utilizando a IA generativa para aplicar golpes sob o guarda-chuva do contexto de imposto de renda. Então, qual é a nossa grande recomendação? Né? Isso aí serve para todo e qualquer brasileiro. Se atenha aos canais oficiais. Receita Federal não manda e-mail com link para ser clicado. Tá? Desconfiem disso. Leiam as URLs. Pouca gente lê o URL. Ele recebeu o e-mail, abriu, clicou, ou então recebeu uma página, ele não olha o URL, vai lá e clica no link. Então, é bom, nesse período, redobrar a atenção. Serve para mais de 100 milhões de brasileiros que declaram anualmente seu imposto de renda. O pessoal não gosta nem de ler o URL, nem de ler manual. Isso é um problema. Tem que ler o manual, pô. Wilson, mas além disso aqui que nós já falamos, nós tivemos um problema grande que envolveu o banco BTG Pactual. Houve um incidente, um caso de polícia. Isso está sob investigação e surgiram alguns comentários. Um dos comentários que surgiu é que poderia ter havido um insider, como poderia ter havido um hacking em cima de sistema. Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, não sei se saberemos ainda o que aconteceu,
Mas eu acho que vale uma pequena análise sua e uma recomendação sobre governança. Paulo, o primeiro ponto que eu quero destacar, nós estamos tratando em hipóteses. Tá? Não se sabe ainda o que aconteceu, temos algumas hipóteses. Tá? E segundo a notícia que foi veiculada, os investigadores levantam informações sobre o uso de uma credencial antiga, que estava ligada a quem? A um prestador de serviço, que hoje não é mais prestador de serviço do BTG. Então, por intermédio dessa credencial, houve o acesso aos sistemas do banco. O que nós temos aqui? Quando nós falamos de governança, vocês vão notar que a turma dá muita atenção a um processo, que é o processo de onboarding. A pessoa Sim. chegando na empresa, recebe suas credenciais, tem acesso aos sistemas, mas esquecem de tratar sobre quando essa pessoa vai embora. É a desmobilização. Aí acontece isso. Algumas credenciais, digamos, aquele projeto se encerra, aquele prestador de serviço ele não está mais na empresa, mas algumas credenciais ainda estão válidas. E aí vem o problema. Então, a recomendação de governança é onboarding e desmobilização. Não esqueça a desmobilização. A desmobilização é tão importante quanto o onboarding. Se o cara entrou, é como você tem numa empresa um veículo que entrou para entregar uma coisa. O cara entregou, prestou serviço, mas o veículo tem que sair. E as pessoas que estavam dentro, idem. Controle físico. Você vai olhar, você tem algumas instalações de quando você vai sair da instalação, o carro é parado, você desembarca e abre todas as portas, inclusive mala, para olhar o que está dentro. Exatamente. O controle, a desmobilização, são coisas simples, tá? Mas que às vezes passam despercebidas. Legal. Wilson, eu acho que a gente ainda teria mais uma notícia, mas não sei se nós temos o tempo suficiente para falar de API, que também foi indicada como grande superfície de ataque na América Latina. O que você acha? Olha, Paulo, dá para conversar sim? Dá para a gente fazer uma chamada sobre essa notícia? É um relatório muito interessante da Akamai, outro excelente relatório. Eu não vou falar sobre API. Eu vou falar sobre superfície de ataque. Eu encontro, quando eu trabalho, quando eu acesso alguns clientes, uma certa confusão sobre o que é superfície de ataque. Eu vou fazer uma comparação com o arco e flecha. Um arco e flecha e um alvo. O alvo é a superfície de ataque. É por onde ele vai entrar. O arco e flecha é o vetor de ataque. Aí ele diz que a API é a principal superfície de ataque, a mais afetada. Aí eu tenho uma questão uma provocação para nós colocarmos aqui. Nós sabemos que um dos vetores de ataque mais utilizados, ainda se não é o maior, mais intensivamente utilizado, chama-se phishing. Quem é a superfície de ataque que o phishing, para a qual o phishing, o arco e flecha phishing, aponta? Pessoa. Para nós. Para nós. Então, eu tenho uma percepção de que a superfície de ataque mais afetada não é a API. A superfície de ataque mais afetada é pessoa. E vale a pena destacar isso. Meus amigos, as pessoas estão inseridas no contexto de superfície de ataque. É isso mesmo. A gente é alvo aqui, ó. A boa camada 8. Camada 8. A boa camada 8. Pessoal, não são poucas as encrencas que aconteceram nessa semana, mas nós vamos parar por aqui, Wilson, porque senão a gente não termina esse nosso snapshot de hoje.
Tá perfeito, Paulo. Olha, eu estou muito feliz com essa iniciativa, está dando certo. Tenho recebido vários reportes, vários comentários de amigos, positivos, negativos, oportunidades de melhoria, e vamos em frente. Eu acho esse nosso trabalho muito bacana. Muito bom. Pessoal, boa tarde. Obrigado a vocês por nos assistirem. Obrigado, Wilson. E semana que vem temos um novo snapshot para vocês aqui com riscos, problemas e encrencas. Com certeza. Obrigado. Até mais.